Bom dia, professora Isa. Nós vamos falar um pouco sobre química hoje. Estou substituindo a professora Renata de biologia, a qual aconteceu um imprevisto, então nós fizemos uma troca nos nossos horários, tá? Então hoje não é biologia, hoje é química, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre esse panorama de uma forma geral a respeito da própria química nas avaliações do Enem, ok? Então, de uma maneira geral, peguei aqui desde 2009 até o ano passado, até 2019, a quantidade dos conteúdos que são a porcentagem de cobrança desses conteúdos, o que mais cai, né? E fiz depois uma triagem mais próxima para vocês também. Então, primeiramente, veja bem, cinética química, funções inorgânicas, são conteúdos muito pouco cobrados, tá? Mas pelo fato dele ser pouco cobrado, não quer dizer que não caia, tá? Então tome esse cuidado aí. Isomeria vem com 3,4% só, porém, isomeria, normalmente ele é cobrado mais junto com a parte aqui, ó, das funções orgânicas, tá? Então é colocado normalmente em conjunto, a questão não vem sozinha, você já está acostumado a observar alguns tipos de questões do Enem e sabe muito bem que elas não trazem esses temas de forma isolada, né? Eles vêm de maneira conjunta, né? A química com a biologia, com a física, com a geografia. Então está tudo, como dizemos em Dark, tudo está interligado, né? E nas ciências é assim, tudo sempre interligado. Processos de separação de misturas, conhecer um pouquinho de vidraria de laboratório também é bacana. Claro que nem todas, porque nem todos nós temos acesso a essas vidrarias, né, no nosso dia a dia na escola. Então, quando você tem acesso, o visual acaba se tornando mais fácil, mais prático. No entanto, quando eu não tenho, né, esse acesso, esse contato, o manual ali, acaba sendo um pouco mais complicado de se lembrar. Mas pelo menos os principais tipos de vidrarias é bacana você estar se lembrando sim, tá? Radioatividade, atomística, equilíbrio químico, uma parte introdutória à química, conhecer a química enquanto ciência e como ela se tornou ciência, conhecê-la enquanto ciência a partir do desenvolvimento humano, né, desenvolvimento humano, histórico, social, e conhecê-la enquanto ciência, processo de construção de conhecimento, tá? Soluções e concentrações, aquela parte matemática, estequiometria, não precisa nem falar, né? Que é uma coisa que nunca cai, né? Despenca aos montes, sempre tem. Termoquímica, eletroquímica, reações orgânicas é algo que tem aumentado também. E interações moleculares. E claro, gente, meio ambiente, né? Não tem como, ainda mais diante de tudo que nós temos vivenciado, né, nesses últimos anos aí, em relação às queimadas e tal. Então, se de repente não cai na própria avaliação de química, vai que ela cai dentro do contexto daquilo que você tem que montar em uma redação, por exemplo, né? E aí, você vai usar dos seus conhecimentos da química, da biologia, da geografia e associar tudo isso daí para criar um texto bastante fundamentado, né? Bom, eu peguei aqui os últimos 3 anos, então veja bem. Nos últimos 3 anos, nós tivemos aí 8 questões envolvendo o contexto de concentração molar, tá? Nós tivemos outras oito questões trabalhando a parte de estruturas químicas, você conseguir analisar essas estruturas, tanto na parte das funções orgânicas, né? Quem nunca viu a questãozinha lá do NanoKid? Então, ainda vou estar trazendo algumas coisas assim para vocês, tá? Nós tivemos aí 4 questões nesses últimos anos, envolvendo a parte de atualidades, né? Efeito de refrigerantes aí nos dentes, fontes de energia, fontes renováveis e não renováveis, tá? Aquecimento global,
e todo o contexto de meio ambiente de uma forma geral, como eu falei para vocês anteriormente. Nós tivemos aí duas questões, né, envolvendo esse lance das energias renováveis, calor de combustão, química inorgânica, ambiental e equilíbrio químico associados, e tivemos uma questão sobre reação nuclear. Apesar de eu colocar uma questão sobre reação nuclear, nós temos que sempre cai algo sobre radioatividade, sempre cai algo relacionado à estequiometria, sempre cai algo relacionado a pilhas e sempre tem uma grande quantidade de questões envolvendo a parte de química orgânica, por envolver essa parte ambiental, e aí a gente tem aqui as reações, a parte de química ambiental, a parte de isomeria. Mas essa parte de orgânica é história para um outro encontro nosso. Hoje, nós vamos iniciar falando um pouco sobre a evolução dos modelos atômicos. Então, aquela parte lá de atomística, de história da química mesmo, tá? E antes de falar sobre qualquer um desses aqui, eu preciso que você tenha em mente que, em primeiro lugar, nunca foi uma competição. Não existe melhor modelo atômico, não existe pior modelo, não existe modelo certo e modelo errado. Como o próprio nome diz, são modelos, são propostas, tá? E o que o torna como certo ou errado, o que dá essa característica a ele, é o momento em que ele está sendo desenvolvido, é o momento em que ele está sendo criado, né, pelo seu pensador ou pelo seu cientista responsável ali. Como assim o momento, Thaisa? Bom, o que eu tenho ao meu alcance naquele determinado período histórico? Eu tenho energia elétrica, eu tenho materiais e vidrarias de laboratório, eu tenho conhecimento de todos os tipos de reagentes. Quais são os objetivos de um pesquisador ao trabalhar sobre um determinado tema? Então, discutir sobre a origem de tudo, qual a constituição de cada uma das substâncias, isso não é algo recente. E eu também posso dizer que não é algo que fez parte única e exclusivamente do pensamento científico, tá? Coloquei para vocês separados aqui em 3 bloquinhos. O primeiro bloco eu chamo de pensamento filosófico, porque é um momento em que a pesquisa, em que a curiosidade estava nas mãos dos filósofos e não nas mãos dos cientistas. Não era químico, não era físico, não era biólogo, eram filósofos. Coloquei 2, mas também não foram apenas esses 2. Tá? Tudo é um processo de construção unificada. O segundo ponto aqui, que são os métodos experimentais. Então, iniciando a parte de método científico mesmo, vou pegar, vou testar, vou tentar comprovar para validar aquele modelo que eu estou propondo, tá? E uma outra etapa, que é uma etapa mais atual, onde nós temos aqui alguns postulados, né? Também não posso dizer para você que é o certo ou que é o errado, mas nós vamos falar um pouco a respeito de qual é o embasamento desses postulados desses cientistas ali, tá? Então vamos viajar no tempo aqui um pouquinho, vamos voltar cerca aí de 2.450 anos aí atrás, né? Com Leucipo e Demócrito. Mesmo a gente abordando bastante Leucipo e Demócrito, a gente também tem aqui Epicuro, a gente tem Platão, que também tiveram algumas contribuições acerca de estrutura mínima da matéria, né? Aquela curiosidade de saber qual é a menor parte da matéria. E se essa curiosidade, se esse interesse partiu inicialmente ali dos gregos, é dado a eles, né, o crédito do próprio nome átomo. A, prefixo de negação, não. Tomo vem de tomos, que significa partes, não partes.
Aquilo que não tem partes é aquilo que não pode mais ser dividido. É claro que se eu utilizar esse conceito hoje, o conceito é errado, mas a palavra permanece a mesma. Nós não alteramos ela, tá? Por que que esse conceito é errado? Porque hoje, a partir dos métodos experimentais que nós vamos falar já já, você percebe que nós temos outras partes menores do que o próprio átomo que compõem a sua estrutura. Então, como que eu posso dizer que ele é a menor parte da matéria se eu tenho partes menores do que ele dentro dele mesmo, ok? Então, o conceito já não pode ser mais aplicado nos dias de hoje, mas a palavra átomo, ela ainda permanece, tá? Bom, qual era a ideia de Leucipo e de seu aluno Demócrito? E se nós pegarmos qualquer coisa, qualquer objeto, vou pegar esse objeto, vou parti-lo ao meio, vou pegar essa metade, vou parti-la ao meio novamente, e vou pegar essa metade e partir, e continuar sempre pegando a metade que sobrou e novamente partir ao meio. A que ponto eu vou chegar? Concordam comigo que vai ser tão pequeno, mas tão pequeno, que a própria lâmina que estiver sendo utilizada para cortar já não vai ser suficiente para cortar? No entanto, esse tão pequeno, ainda era algo visível, ainda era algo a olho nu, ok? Então, a essa parte visível, porém extremamente pequena e que eles não conseguiam mais dividir, eles denominaram de átomo, não partes, não divisível, ok? Bom, passados-se alguns anos, alguns muitos anos, por volta de 1808, John Dalton, ele veio propor uma ideia muito próxima daquilo que o Leucipo e o Demócrito haviam dito lá atrás, mas com um diferencial. Dalton era cientista, ele não era apenas um filósofo, né? Não estou desmerecendo os filósofos, por favor, não é isso. Quero que você compreenda da necessidade da atribuição do método científico. Eu não vou apenas pensar, eu não vou apenas imaginar, eu quero testar para saber se isso é válido. E Dalton, então, fez essa proposta. Vamos testar, então. Então, vamos começar a dividir, e dividir, e dividir, e ver até que ponto a gente consegue alcançar. A partir disso, e claro, da ideia de outros dois, que também contribuíram, porque, como eu disse para vocês no início, é todo um processo de construção. Ninguém está competindo com ninguém, muito pelo contrário. Há muito um aproveitamento das pesquisas anteriores dentro da sua para não ter a necessidade de refazer tudo o que já foi feito e perder tempo, né? Mas nós temos duas pessoas, duas figuras muito importantes que contribuíram para que Dalton criasse a sua proposta de modelo e as características desse modelo, que foram Lavoisier e Proust. Lavoisier, com a famosa frase do nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que tudo aquilo que existe, existe por si só, e quer dizer que não será destruído nunca. Ele sempre será transformado em outra coisa. Se eu pego uma folha de papel, por exemplo, que é celulose, eu vou colocar fogo nesse papel. Esse papel vai deixar de existir? Ele vai ser destruído? Não. Ele simplesmente será transformado em cinzas, em fumaça, e essa fumaça eu vou ter ali CO2, eu vou ter vapor de água, né? Então ele vai ser transformado em outras substâncias que têm, e a gente entra com Proust, que é formado pelo mesmo tipo de essência, ou seja, a minha celulose,
para lá no final eu ter CO2 e vapor de água, carbono, oxigênio e hidrogênio, então eu preciso ter esses mesmos 3 elementos aqui, no meu processo inicial. O que vai acontecer é um rearranjo entre esses átomos que estavam aqui. A partir do momento que você colocou fogo, eles se desligam, rearranjam e formam novas estruturas. E aí nós temos que essas novas estruturas têm que ter a mesma proporção desses elementos que eu tinha no começo. Eles só estão ligados de maneira diferente devido ao rearranjo que acontece ali. Tá claro para vocês? Então, eu tenho que as coisas não se perdem e nem são criadas do nada, não são criadas ao acaso, e são transformadas em novas coisas. Estou chamando de coisas e coisas, porque eles também não tinham, a princípio, a noção do que chamar cada um. Eram substâncias, eu tenho esse aqui com essa substância ali, e essas substâncias são formadas por partes menores. Então tá, eu já sei que elas mantêm esse equilíbrio, eu já sei que elas não são destruídas, eu já sei que vai haver o rearranjo e elas vão ser transformadas. Mas do que elas são compostas? E aí, partindo dessas duas leis, de Lavoisier e de Proust, partindo dos conceitos lá atrás, da ideia de menor parte da matéria lá dos filósofos gregos, Dalton propôs um modelo no qual a estrutura, né, daquela substância ali, a estrutura menor dela seria, ele fala que é descontínuo. Então surge aquela propriedade da matéria que é chamada de descontinuidade da matéria, tá? Ou seja, ela é formada por outras partes menores, não é uma coisa única. E essas partes menores que os filósofos gregos lá atrás haviam chamado de átomo. Então, beleza. E esses átomos, eles são formados por algo que ele determina como maciço, não oco, tá? Maciço. Não gosto muito de usar alguns termos que vêm lançados por aí, mas vou falar porque eu tenho certeza que você já leu ou já viu alguma videoaula que faça menção a isso. Há referências, né? Falar que o modelo do Dalton é comparado a uma bola de bilhar. Gente, isso é uma comparação nossa, tá? Dalton nunca falou, olha, o meu modelo é o modelo bola de bilhar. Não, por favor, tá? Então, por que essa comparação com uma bola de bilhar? Pelo fato dela não ser oca, dela ser maciça. Então, alguém fez essa comparação e começaram a replicar isso daí. Mas o modelo dele tem em mente um modelo esférico, maciço, ok? Indivisível, indestrutível, tá? Baseado nos princípios dessas duas leis, do Lavoisier e do Proust. Ótimo. Perceba a distância. É claro, eu não preciso que você decore datas. A intenção de uma prova não é você decorar datas. Por que você colocou as datas aqui, então? Para que você tenha uma noção da distância, do tempo que demorou para que se falasse sobre o mesmo assunto. E depois da necessidade das pessoas e, opa, agora estão falando sobre isso e agora eu tenho algo a mais que eu posso acrescentar e que eu posso mostrar e aperfeiçoar e trazer uma forma de modelo diferente. Então, veja bem, praticamente 90 anos depois dessa proposta do modelo de Dalton, que é um modelo que nós podemos dizer que é um modelo baseado na matéria, no conceito de matéria, algo que tem massa, que ocupa um determinado lugar no espaço. Aí nós vimos com a proposta do modelo de Thomson. O modelo de Thomson, diferente da ideia de Dalton, que era um modelo proposto baseado na matéria, o modelo de Thomson é um modelo baseado na constituição elétrica da matéria. Então, mais uma vez, assim como Dalton se inspirou, né, e utilizou conceitos, utilizou parte do que veio trazido por Lavoisier, por Proust e pelo pensamento filosófico grego, Thomson também não ficou de fora. Haviam iniciado já pesquisas em relação à eletricidade. E Thomson se interessou por isso. Olha, se existe, então, essa natureza da matéria,
Por que então, será que talvez não existe essa característica elétrica em toda essa constituição mínima da matéria? Então ele ficou sabendo, né, dos experimentos de Crookes com a famosa, conhecida ampola de Crookes. E vocês vão ver um pouquinho agora, num vídeo rapidinho, sobre o que é essa ampola de Crookes e como determinar a presença de eletricidade ali e como entender, né, que os elétrons em movimento é que geram essa eletricidade. E que sim, eles estão dentro dessa partícula mínima denominada átomo. Então vamos ver um pouquinho o vídeo sobre a ampola de Crookes. No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ânodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior, e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada. Aumentando o vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10⁻², visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J. J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica, posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa, e consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa.
Depois de vários experimentos, J.J. Thomson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas, sendo este valor 1,7 vezes 10 elevado a menos 11. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo, portanto, constituintes universais de toda a matéria. Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva, incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. Então, gente, viram só? Eu preciso entender que todo o processo de modelagem, ele é um processo contínuo, tá? E Thomson, ele utilizando então do experimento de Crookes, ele fez o seu experimento lá do tubo de raios catódicos com aquele que vocês viram que era capaz de movimentar, né, tipo uma ventoinhazinha ali, né? E ele percebeu também que a qualquer tipo de gás que ele colocasse ali dentro daquele tubo, aquela movimentação, né, que vocês viram que ele coloca o ímãzinho, aquela movimentação ela vai acontecer. A partir desse momento, ele determina que a presença dessas cargas não é específica daquele gás. Se está presente em qualquer um desses gases, então está presente em qualquer tipo de substância. Se todas as substâncias são constituídas por aquela menorzinha parte que eles chamam de átomo, então, sim, os elétrons constituem todo tipo de elemento químico, né, que associados formariam aquelas substâncias e automaticamente aqueles gases que ele tinha utilizado. Como ficou, então, a proposta do modelo dele? Continua a ideia de Lavoisier, continua a ideia de Proust, e isso continua até os dias de hoje. Essa é uma parte que não muda, tá? Continua a ideia, né, de que ele ainda é a menor parte da matéria, porém, né, permanece o indestrutível, mas o indivisível, que Dalton dizia, já não se encaixa aqui mais, porque ele tem cargas dentro dele. Mas Thomson ainda não tinha a ideia de divisões, repartições dentro do átomo. Então, ele considerava que todo o átomo era uma massa positiva e que essas cargas negativas, elas estariam incrustadas, como vocês viram, a bolinha última final ali flutuando, né? Essas cargas estariam incrustadas, grudadinhas nessa bola. Por que que essa bola tinha que ser, essa massa contínua tinha que ser positiva? Porque ele conhecia a carga dos elétrons, né, dos raios catódicos, sabia já que a carga era negativa. Partindo daquela associação de que os opostos se atraem, se ele é negativo e permanece preso na matéria, a matéria só pode ser positiva. Tá? Então, esses foram os postulados, né, deixados por ele. Indestrutível, mantém-se as proporções definidas, porém, a gente modifica a ideia de ser indivisível para divisível, ok? Para por aí? Claro que não. Nós continuamos com várias outras pesquisas, tá? E já se aproximando aí de 1900 e pouco, nós já tínhamos as pesquisas voltadas para o campo da radioatividade, que a gente vai falar daqui a pouco também. E essas pesquisas voltadas para o campo da radioatividade despertaram o interesse de um outro cientista, que é Rutherford. E Rutherford estava também montando a sua proposta de modelo atômico. E partindo de Dalton, com o modelo baseado na matéria, chegando em Thomson, com o modelo baseado na eletricidade, descobrindo que existem também partículas positivas, Rutherford ficou curioso em tentar entender onde
que essas partículas positivas estariam dentro de todo esse conceito de matéria e energia que tinha aqui. Se estava tudo misturado, como que funcionava, se essa parte que o Thomson denominou de estrutura positiva, se essa estrutura positiva é que era a parte onde vinha essa radiação, como que funcionava isso? Então, ele propôs também um experimento, né, no qual ele coloca uma folhazinha de ouro fina, da espessura de uma folha de caderno, mais ou menos, uma folha de chamex, e bombardeou essa folha com raios positivos que saíam de um mineral, tá? Pitchblenda, de radioativo, que ele é rico em urânio. E como que ele conseguiu isso, né? Através das pesquisas da Marie, do Pierre, ele chegou a encontrar com eles, chegou a pesquisar junto com eles, usou o mesmo tipo de material e trouxe para as suas pesquisas, porque já tinha o conhecimento, ele inclusive contribui na descoberta das emissões do tipo alfa e beta, tá? E ele sabe que essas emissões beta são positivas. A ideia é saber onde está cada um, em que parte se localiza cada uma dessas partículas, se está presente na massa ou não. Então vamos ver um pouquinho como que foi essa ideia desse experimento que foi feito pelo Rutherford para tentar localizar essas partículas positivas aí. Então você tem uma caixa de chumbo, nessa caixa de chumbo você tem dentro dela o material radioativo que eu falei para vocês, a pitchblenda. Vai haver uma pequena abertura, um pequeno orifício aí na frente. Nesse orifício é de onde vão sair essas partículas, elas vão ser canalizadas, entram dentro passam por esse outro orifício aí, atinge a placa de ouro, e ao atingir a placa de ouro, olha só, a maioria delas se dispersam, observa que é uma quantidade muito pequena que bate nessa placa e volta, e aí ele tentou imaginar como que estaria esses raios passando por dentro dessa estrutura de ouro. Então, o que que ele determinou? Ele determinou que, ao contrário do que se imaginava até aquele presente momento, onde se achava que o átomo era aquela coisa indivisível, né? Ou já baseado um pouquinho no Thomson, divisível, mas com tudo misturado, ele falou: olha, não é muito bem assim. A partir do meu experimento, a gente consegue perceber que eu tenho sim uma parte maciça do meu átomo, mas ele não é totalmente maciço. É uma parte extremamente pequena, que ele denominou de núcleo. Se o átomo fosse totalmente maciço, como se acreditava, né, até antes do experimento dele, ao invés daquelas cargas passarem todas para o outro lado, deveria acontecer o contrário. Elas teriam que bater aqui e retornar, serem refletidas. E essa quantidade refletida foi muito pequena. Então ele percebeu: sim, eu tenho uma parte maciça, porque alguma coisa bateu e voltou. Se bateu e voltou, bateu em algo. Eu tenho alguma coisa aqui no meio do meu caminho. A partir do momento que o que volta é uma quantidade extremamente pequena, ele consegue determinar que esse núcleo, essa barreira, também é muito pequena. E que, ao invés de ser todo maciço, na verdade, o meu átomo ele é um grande espaço vazio. Então, por isso, a maioria das cargas passaram direto. Mas algumas desviaram. Algumas se aproximaram desse núcleo e voltaram em linha. Outras, quando voltaram, voltaram distorcidas ou passaram já sofrendo esse desvio. E aí, com isso, ele conseguiu determinar a carga do núcleo. Porque se aproxima e sofre o desvio, quer dizer que as cargas são iguais, porque esses iguais se repelem. Ok? Então, o que acaba ficando para a gente sobre quais são os postulados dele?
Então, o meu átomo não é maciço, tá? Ele até concordava que seria uma esfera, e a gente atribui a uma associação entre macro e micro, porque o que prevalecia de física até esse momento era a física clássica, né, na qual imperava ali as leis de Newton. Então, quando Newton estabelece para a gente que tudo é regido pela gravidade, se os planetas são esféricos e tal, é devido a essas forças de atração que eu tenho para o centro e para fora, né? Tanto é que o modelo do Rutherford acaba sendo conhecido como modelo do sistema solar, partindo desse princípio. Eu tenho um núcleo, eu tenho forças que atraem, forças que repelem. Esse meu núcleo ele é constituído só de partículas positivas. Aquelas partículas negativas que o Thomson havia falado que estavam totalmente incrustados na minha massa total, ele estabelece que elas estão aqui, ó, ao redor desse meu núcleo, distribuídas ali da mesma forma que os planetas estão distribuídos ao redor do Sol. E o que mantém, existem forças que mantêm eles presos ali. Mas tinha algo que ele não conseguia explicar. Se pelo mesmo princípio das cargas iguais acontecer a repulsão e ele conseguir determinar a carga aqui, as cargas opostas não são atraídas? E se o meu núcleo é positivo e os meus elétrons são negativos, por que então que esses elétrons, ao girar ali, por que eles não se cansam e não se suicidam ali no núcleo? Por que eles não são atraídos e o meu átomo entra em colapso? Ele sabia que isso não acontecia, porque se acontecesse, se o átomo entrasse em colapso, quer dizer que o átomo não existe. Se não existe átomo, não existe molécula, não existe substâncias, não existe nada. Porque tudo é constituído, né? A gente vem do macro, mais uma vez, até chegar no micro. Então, ele sabia que esse colapso entre eletrosfera e núcleo não acontecia. Mas ele ainda não havia conseguido explicar o porquê disso. Ele ainda não havia conseguido compreender. É onde entra a figura de Niels Bohr. Niels Bohr, mais ou menos ali uns 7 anos depois da proposta do modelo de Rutherford, Bohr ele vem a estudar um pouco mais a respeito do próprio átomo em si e como que esses elétrons se comportam ali dentro. Por que que eles não se cansam? Em que é baseada essa energia? De onde vem essa energia deles? E aí ele percebeu que existe algo, uma certa quantidade de energia que eu posso emitir de forma externa para dentro e fazer com que esses elétrons mudem sim de camadas, porém para uma camada acima. E aí essa energia que ele recebe, que não é dele originalmente, ele devolve para o meio. Então ele recebe uma energia, muda para uma camada mais externa e volta, continua na sua movimentação, continua girando ali, ele devolve para o meio através de fóton e volta para sua camada anterior. Mas essa energia que ele recebe de fora, ela não é algo simplesmente artificial. Não, ela pode vir de uma radiação ultravioleta, infravermelho, da própria radiação solar, tá? Em tudo o que existe, em tudo que tem moléculas e que são constituídas por esses átomos. Como que a gente consegue visualizar? Nós não conseguimos ver o momento em que ele vai para a camada mais externa. Mas quando ele devolve esse fóton de energia para o meio e ele volta para a sua camada anterior, essa forma de luz, né, nós enxergamos através das cores. Então eu trouxe aqui para vocês também um videozinho que traz um pequeno experimento que é conhecido como teste de chama, tá? Ao colocar fogo em uma determinada substância, e a gente costuma utilizar no formato de sais, você coloca fogo nesses sais, o colocar fogo, você está atribuindo essa energia. A cor que ele devolve para a gente, que a gente consegue visualizar, é ele devolvendo para o meio aquele excesso de energia que ele recebeu, voltando para a sua camada original, ok? Então vamos dar uma olhadinha como que funciona essa
movimentação é esse pulo de elétrons? Então, isso é algo bastante interessante de você observar, porque cada cor que é formada, ela tem relação com qual o elemento químico que é o que está em maior abundância naquele sal escolhido, tá? Ah, quero testar, quero fazer isso lá em casa, posso? Até pode, com cuidado, tá? Minha dica para você que queira observar algumas coisas assim, você pode usar a própria chama do fogão, que é uma chama azulada, que não vai ter interferência. Utiliza um clipe de papel, abre ele, né? Ou um palitinho de churrasco e tal, umedece a ponta dele com água filtrada mesmo e molha naquele sal que você quer e coloca no fogo, tá? Segurando, eu prefiro o palitinho porque o metal pode aquecer, né? Indução e aí vai queimar seu dedo. Então, você pode estar colocando, claro, como se você usar o palitinho, não vai ficar muito tempo ali, né, gente? Senão começa a queimar o palito também, aí vai dar interferência na cor. Então você pode usar o próprio sal de cozinha, que é cloreto de sódio, você vai perceber que o fogo vai ficar todo amarelo, né? Observe quais são os tipos de sais que você tem em casa para saber qual deles você pode estar colocando ali no fogo para observar. Sais, tá, gente? Pelo amor de Deus, ninguém vai brincar de jogar fogo, de jogar álcool no fogo para ver que cor que fica, não. Por favor, não faça isso. Bom, então, a partir do momento em que Bohr vem mostrar que os elétrons, eles não estão naquela caixinha contínua, que eles podem se modificar, sim, eles ganham energia, depois eles perdem energia. Eles não vão sempre perder energia, eles só perdem energia que ele recebe em excesso do que aquela que ele já tem da sua própria eletrosfera, tá? Mas não era suficiente. Ainda assim, eu consigo perceber que os elétrons vão se movimentar, né, de uma camada para outra, porém eu ainda não consigo explicar como que ele não atinge o núcleo. Bom, e aí nós viemos com uma outra pessoa, que é o James Chadwick, que fez a descoberta
dos nêutrons. Em que se baseiam esses nêutrons, né? Bohr veio situar onde estariam esses nêutrons. Bom, são estruturas, como o próprio nome diz, neutras, que vão fazer parte ali do meu núcleo, uma espécie de barreira, tá? Na qual vai manter um equilíbrio. Então, se eu tiver, por exemplo, 10 prótons lá no meu núcleo, tiver 10 elétrons do lado de fora, eu preciso ter 10 nêutrons, porque aí o meu átomo se mantém em equilíbrio. A partir do momento em que eu tenho mais elétrons ou menos elétrons, o meu átomo vai ficar em desequilíbrio. Então, ele deixa de ser átomo e entra num outro conceito, que é o conceito de íon, né? Se eu tenho elétrons em excesso, ou seja, eu tenho mais cargas negativas, então esse íon vai ser denominado de ânion. Se eu tenho menor quantidade de cargas negativas, eu tenho que o meu íon vai ser denominado de cátion. Então, cuidado, não é mais cargas negativas ânion e mais cargas positivas cátion. Não. As cargas positivas permanecem ali estáticas. Quem se movimenta, quem entra ou sai, são os elétrons. Então, ou eu tenho mais elétrons ou eu tenho menos elétrons, tá? E aí, essa dos nêutrons como uma barreira apaziguadora ali, né, como segurança particular de cada próton, vamos dizer assim, é que faz com que os meus elétrons não tenham essa força tão grande de atração pela que diminui essa atração, sem contar também que a própria distância do meu núcleo até eu conseguir chegar na primeira camadinha, a primeira eletrosfera aqui, ó, é uma distância muito grande. Comparativamente, poderia dizer para vocês pegarem uma bolinha de gude, colocar no centro de um campo de futebol e ela sendo considerado o meu núcleo. Quando você pegar e traçar dessa bolinha de gude, passa o campo, arquibancada, arquibancada, até lá em cima, a última arquibancada, a distância dessa bolinha até a última arquibancada, aí você faz o diâmetro daquilo tudo, isso seria a distância entre o meu núcleo e a primeira camada da minha eletrosfera. Então, aquela parte do espaço vazio que ele fala é grande. Só essa distância já tem a capacidade de diminuir esse poder de atração das cargas negativas para as positivas. Já começa por aí. E a presença desses nêutrons ali também vai fornecer esse maior equilíbrio aí no meu átomo, ok? Bom, e para vocês aqui esses postulados para que vocês tenham conhecimento, entendam que a pesquisa não acabou aqui com essas pessoas. Não pesquisar se é uma coisa de antigamente, se é um processo contínuo. Começou lá atrás, como eu disse para vocês, faz parte de um processo histórico, de um processo social e continua sendo até hoje, tá? Esses postulados aqui, Summerfield, de Broglie, Schrödinger e Heisenberg, são as propostas mais atuais de modelos, ok? Qual a diferença maior entre esses modelos, principalmente de de Broglie para frente, aos modelos experimentais? A forma com que a ciência cresce, tudo inteiro. Até aqui, nós tínhamos que prevalecia a física clássica, que eu falei para vocês. Mas, a partir de Summerfield, até um pouquinho antes com Max Planck, vem a questão da quântica. E aí a ideia se modifica. Eu não tenho mais uma proposta baseada na matéria e uma proposta baseada na energia, como era Dalton e Thomson. Eu tenho uma dualidade da matéria. Em um determinado momento ela se comporta como matéria, e em um determinado momento ela se comporta como energia. Eu venho com o modelo quântico proposto por Heisenberg, que traz aqueles famosos números quânticos dos pacotinhos de energia que vocês têm que fazer as distribuições. E eu venho com o princípio da de Heisenberg, que fala que eu não tenho condições de determinar a localidade e o momento ao mesmo tempo do meu elétron. Pesquisas que continuam até hoje.
São pesquisas que ainda temos mais pessoas falando sobre esse assunto. É verdade absoluta? De forma alguma. Em ciência não existe verdade absoluta. E eu vou usar uma frase do Einstein aqui. Alguma coisa só é verdade até que alguém duvida e prova o contrário. E é assim que o conhecimento científico cresce e que ele se desenvolve. Quero mostrar para vocês agora alguns exemplos de como que caem questões sobre esse conteúdo, né, nas provinhas do Enem. Olha só, essa aqui é uma questão do ano passado, Enem de 2019. Então tá, em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Olha que interessante. A primeira teoria atômica fundamentada no método científico. Aqui, ele já está mostrando para vocês que antes de se basear no método científico, já haviam propostas de outros modelos, que é a ideia dos filósofos gregos que eu falei para vocês lá atrás, tá? Esses postulados são numerados a seguir. Então, 5 postulados aí propostos pelo Dalton. Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Esses aí são os 5 postulados, as 5 conclusões que Dalton chegou com o seu modelo. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? O que nós podemos, desses 5 postulados aí, afirmar que ainda hoje, comparando com o modelo mais atual, que nós podemos dizer que ainda é válido? Percebe que em uma única questão ele está abordando todos os modelos que nós falamos? Indiretamente ele cita os filósofos, ele tem um foco muito grande no próprio Dalton por ser o primeiro modelo baseado em método científico, tá? E ele já fala do próximo dele, modelo natureza elétrica, Thomson, né? Sua composição, suas características, a organização do átomo, como que é lá dentro, o que eu tenho lá dentro e como isso está lá dentro, e a quantização de energia, os pacotinhos de energia, quando Bohr fala que ganha e perde energia, e quando depois vem Summerfield e Schrödinger falando a respeito de quanto, que a gente chama inclusive de quantum, o quantum de energia que está sendo absorvido e devolvido para o meio, quantizar isso daí dentro dos números quânticos, dentro dos quadradinhos onde esses elétrons ficam lá dentro. Vamos analisar. Primeiro, atualmente, os átomos aí, a gente considera que são divisíveis e não indivisíveis, como na teoria do Dalton. Não precisava nem usar o modelo atual, né? Do modelo dele para o de Thomson, a gente já percebe que essa indivisibilidade aí, ela já não é mais válida, né? A segunda proposta dele, olha lá, ele fala que todos os átomos são idênticos em massa e todas as outras propriedades, mas veja bem,
nós temos a questão dos isótopos. São elementos, né, que vão ter número de prótons diferentes entre si. Então, não é válido mais o segundo postulado dele ali. Claro, quando eu falo que ele não é válido mais, entenda novamente, não é válido de acordo com o modelo atual. Mas no momento em que Dalton fez as descobertas dele, sabia da existência de isótopos? Sabia de isóbaros? Ainda não. Ainda não. Tá? Mesmo porque, para trabalhar com isso, só lá na frente, já depois, com o Rutherford e com a Marie lá na frente, e mais ainda, até com a Irene, a filha da Marie e do Pierre, que vem estudar a questão da radiação artificial, né? O terceiro postulado, que ele fala que os diferentes elementos têm diferentes tipos de átomos, em particular, eles são diferentes em massa. A gente sabe hoje, então, do conceito dos isóbaros aí. Então, ele também já não vale mais. O quarto, né? Os átomos, eles podem ser divididos e numa reação química eles se transformam em íons, como falei para vocês, os cátions e os ânions. E, a partir dali, eles também podem transformar, eles podem criar, né, formar novas moléculas. Então, essa ideia de que eles são indestrutíveis e nas reações mantêm a sua identidade, ela já não está mais nesse sentido para o átomo novo, tá? Olhando a frase por inteiro, porque o indestrutível ainda faz menção a Lavoisier, ok? A ideia aqui, o último, os átomos de elementos combinam com átomos de outros em proporções de números inteiros e pequenos, a proposta de Proust, né? Átomos de elementos combinam com outros elementos em proporção de números inteiros pequenos para formar compostos, o famoso balanceamento que a gente tem que fazer nas equações para equilibrar essa quantidade de elementos aí que nós temos, tanto em reagentes quanto em produtos. Esse é o postulado que ainda é válido, ok? Portanto, a alternativa correta aí seria a letra E. Segundo exemplo aí para vocês. A questãozinha de 2017. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor, ela pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias que estão presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, que é o NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela... Então, aquele experimentozinho que eu mostrei para vocês do teste de chama que nós fazemos, né? Como eu disse, você pode fazer com a própria chama do fogão e a gente observa lá quando essa água derrama. É a reação do gás de cozinha com o sal volatilizando o gás cloro? Não, não é o gás que se volatiliza ali, e sim quem está em maior quantidade na presença daquele sal, tá? Emissão de fótons pelo sódio, que foi excitado por causa da chama. Pronto, fato, olha lá. A água contendo sal de cozinha possui íons de sódio em solução. Ao receber energia térmica, né, vai haver a excitação desses elétrons aí que vão passar para a órbita mais energética, a mais externa, e ao retornar para o seu estado de menor energia, que é o seu estado fundamental, seu estado original, ele vai emitir energia luminosa no comprimento de onda correspondente à cor amarela. Portanto, a alternativa correta aí, nesse caso, seria letra B. Por que não as demais? Nós temos aí produção de derivado amarelo pela reação com o carboidrato. O que seria esse derivado amarelo? Não faz sentido, tá? Reação do gás de cozinha com a água formando gás hidrogênio. E gás hidrogênio tem cor amarela, gente? Até onde eu sei, não tem cor de nada, tá? A excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. O que sofre excitação não são as moléculas, e sim os elétrons do átomo. E o átomo está dentro da molécula, tá? Então, por isso, as demais não seriam as alternativas certas aí. É isso
por hora. Daqui a pouco nós retornamos, dando continuidade, já que eu falei para vocês de Rutherford, dentro da proposta de que ele necessitou das pesquisas de radiação para complementar e criar a sua ideia, criar o seu modelo. Então, nós vamos falar um pouco já já sobre essa ideia de radiação. E claro, sendo aqui, né, do estado de Goiás, mais do que contexto científico, trata-se também de contexto histórico para nós. Você tem que conhecer um pouco sobre aí as suas raízes, né? E entender um pouco melhor também. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês que em momento nenhum, tá? Nem Dalton, nem Thomson, nem Rutherford, ninguém estava querendo que o seu modelo fosse mais importante do que o modelo do outro. Um sempre vem com a ideia de complementação, não porque eu quero completar o modelo anterior, não. Com aquela necessidade de vou usar aquelas pesquisas porque eu não preciso pesquisar tudo novamente para ganhar tempo e ir em direção à minha. E com a observação também de que aquilo que o outro fez que deu errado, eu já sei que dá errado. Então eu não vou fazer da mesma forma no meu. Eu consigo montar o meu experimento de uma outra maneira aí também, para não copiar exatamente o modelo anterior, tá? É isso, até já. Oi, oi, estamos de volta. Então, como eu falei para vocês, agora a gente vai falar um pouco sobre a parte de radioatividade, né? É algo que acaba gerando bastante curiosidade, né? E é importante a gente entender alguns conceitos aqui, desde a parte histórica aqui dos surgimentos até a parte voltada para os acidentes, para que a gente não caia no erro de ser induzido ao erro por termos que são muito usados cotidianamente, né? E que acaba confundindo na hora de fazer essa análise científica aí da questão, tá? Então, como que surgiu tudo? Quais são as principais pessoas? Eu esqueci de colocar um indivíduo ali que eu acabei de ver. Paralelo às pesquisas iniciais aí do Becquerel, nós tínhamos também as pesquisas voltadas para os raios-x, né, que foram feitas por Röntgen. Então, Becquerel na França, Röntgen na Alemanha, estavam trabalhando com um material em comum, e é aquele mesmo material que o Rutherford veio buscar para pegar partículas alfa e colocar lá no seu experimento de modelo atômico. Ele usa essa mesma pitchblenda, tá? E Becquerel já estava há um tempinho trabalhando com isso. Por quê? Sabia-se que ele era uma fonte muito rica em urânio. No entanto, Becquerel acreditava que esse material tinha a capacidade de absorver a luminosidade do Sol, por exemplo, e refletir ou mesmo retransmitir essa luminosidade de uma outra forma. Então, o que ele fazia? Ele pegava vários pedaços desse minério, colocava por cima de uma placa fotográfica, tá? Que era tipo aqueles de raio-x, que era super, ultra, mega sofisticado e a gente já nem usa mais hoje em dia, né? Já pega os resultados tudo no computador. Mas, enfim, muitos de vocês eu tenho certeza que já viram essa plaquinha de raio-x aí. E ele colocava o minério em cima e deixava eles tomando banhos de sol. Bom, é claro que não vai ter sol todo dia, né? E aí o que acontece? Ele, como eu disse para vocês, ele acreditava que esse minério captava essa luz, absorvia e transmitia para tudo que tivesse ao seu redor. Só que acontece o seguinte, como que ele ia demonstrar que isso acontecia se são raios que não são visíveis a olho nu? Foi por isso que ele usou essa questão das plaquinhas de filme fotográfico aí, das placas de raio-x, porque ele poderia pegar essas placas depois e revelá-las para observar as manchas que apareciam ali. Como eu disse para vocês, né, nem sempre tem o sol e tal.
E em um determinado momento, ele foi fazer o experimento e já tudo nublado por vários dias, ao longo das várias semanas ali, e ele deixou todo o seu experimento encaixotado, engavetado ali. Quando ele resolveu retomar, que ele observou, né, ao colocar as plaquinhas em cima, algumas ele observou que estavam manchadas. Mas eu não guardei placa limpa com placa usada. Por que que essas aqui estão manchadas se elas ainda não foram usadas? E isso levou ele a refletir. E ele começou a fazer uma nova análise. E se de repente esse minério não estiver refletindo luminosidade do Sol? E se ele tem algo que ele mesmo reflete de dentro de si de alguma forma? E aí ele resolveu mudar o seu formato de experimento, né? E não deixou mais todos os minérios no Sol. Ele já deixou uma parte separada, né? E ali ele começou a observar que essas placas que não ficavam ao Sol, elas inclusive estavam mais manchadas do que aquelas que estavam expostas ao Sol. Então ele chegou à conclusão de que os raios que eram emitidos daquele minério, eles eram emitidos dele mesmo. Eles não eram refletidos, absorvidos de lugar nenhum. A esses raios, ele deu seu próprio nome. Ele chamou de raios Becquerel. Em paralelo às suas pesquisas, como eu havia dito, Roentgen estava fazendo uma pesquisa semelhante sobre os mesmos tipos de raios. No entanto, ele conseguiu perceber algumas características a mais desses raios. Eu costumo brincar com os meus alunos e Becquerel, com aquele ar, né, superior, francês e tal, ele dá o nome dele, né? Já o Roentgen, com aquele ar mais um pensamento mais matemático, mais objetivo e tal, ele resolveu chamar de X, né? Quando a gente não sabe o nome de alguma coisa, a gente vai dar o nome de X. Então, ele, podemos dizer que é o pai do raio-x, né? O criador do raio-x. A grande maioria dos livros de química, os livros de ciências, quando falam sobre radiação, trazem uma imagem do raio-x de uma mão, né, com os anéis. Teoricamente, é o registro do primeiro raio-x que foi tirado, e esse raio-x é da mão da esposa do Roentgen. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar de observação para vocês. Existem, inclusive, locais na internet em que você vai pesquisar sobre isso para aprofundar um pouquinho mais, e eles trazem de maneira errada. Eu já vi muita gente trazendo toda a descrição da pesquisa do Becquerel, e ao final dessa descrição traz esse raio-x. Só que quem fez o raio-x não foi o Becquerel, foi o Roentgen. Em países diferentes, em locais diferentes, com pesquisas diferentes, com o mesmo tipo de material, mas pesquisas diferentes com enfoques diferentes. Então, cuidado com isso daí, tá bom? Primeiro ponto para vocês observarem. Segundo ponto, vamos lá. Marie Curie, né? Sobrenome francês, existe muita pronúncia errada em relação a isso aí. Não é americana, não é inglesa, não é Mary, tá? Marie. Ela era polonesa e ela vem para a França para fazer seu mestrado, seu doutorado, vem estudar com Becquerel. Ela é uma pessoa fantástica, super inteligente, extremamente dedicada. Eu não posso nem falar muito porque eu sou fã de carteirinha. E aí eu vou ficar puxando o saco aqui. Mas a gente pode até puxar, porque ela é a primeira e única mulher até hoje, até os dias atuais, a receber 2 prêmios Nobel em áreas distintas, um na química e um na física, né? Ela era química, matemática e física. Isso não é para qualquer um, tá? E ela recebeu esses prêmios em decorrência, principalmente, das suas pesquisas com o mesmo mineral do Becquerel. Em um momento, em uma época em que a mulher era extremamente deixada de lado na sociedade, né? Nós não podíamos sequer estudar direito, e ela vai, dedica isso e corre atrás de conseguir se aperfeiçoar mais. E eu até digo assim, quando ela veio, até parece estar aqui do meu lado, né? Quando ela veio fazer pesquisas, aquela ideia de
Ah, eu pesquisei até aqui, eu não consigo ir aqui mais para frente, eu já não quero mais trabalhar com essa parte da pesquisa. Toma, vai. Eu encontrei esses raios aqui, descobre de onde que vêm esses raios, para que que eles servem e tal. Só que Maria, como eu disse para vocês, ela era extremamente inteligente e muito persistente. Durante muitos anos, ela trabalhou ali com mais de 5 toneladas de petblenda para retirar o urânio e para trabalhar com aquilo ali e para tentar entender como que funcionavam esses raios que o Becquerel falou que vinha de dentro daquele minério. De dentro onde? Qual o elemento que é responsável por isso? E uma das primeiras coisas que ela percebeu é que não era o próprio urânio que era o responsável, mas que ela não conhecia ainda quem era responsável por aquelas emissões. Ela percebeu que essas emissões elas causavam alterações nos corpos ao seu redor, inclusive nela mesma, né? O Pierre, que era seu marido, aliás, se tornou depois, primeiro foi também seu professor, e ele deixa de lado muitas vezes a sua própria pesquisa para auxiliá-la, para trabalhar junto com ela, e os dois faziam o trabalho praticamente de uma usina inteira, de uma empresa inteira. Tinha alguns alunos do Pierre que auxiliavam, que participavam da pesquisa junto com eles, mas basicamente eram os dois, dia e noite ali, quebrando, né, pegando aquela parte do minério, colocando aqui nos ombros, levando até aquele caldeirão. Quando você procura registros dela, fica parecendo uma bruxona mesmo ao redor de um caldeirão ali, rodando e saindo aquela fumaça. Dentro daquele caldeirão, você tem várias partes desse minério quebradas ali e trituradas, né? E muito ácido para poder diluir ao máximo e depois passar por todo o processo de purificação na tentativa de encontrar o que além do urânio estava ali dentro que era responsável por essas características diferentes daquele mineral ali. E a partir do momento em que ela consegue descobrir qual é, ela começa a investigar novamente. Existem outros? Será que tem outros tipos de elementos que têm a capacidade de emitir essas. Aí ela batizou de radiações, né? Porque o primeiro dos elementos que ela descobriu foi o rádio, então ela recebeu o Nobel por dois, pela descoberta do rádio e do polônio. Então, o nome radioatividade, atividades do elemento rádio, ok? Dado por ela, e o elemento polônio em homenagem à sua terra natal, a Polônia. E como eu havia dito, por estar fazendo esse trabalho manual ali, carregar, foram surgindo feridas, né, nos braços, nos ombros, nas pontas dos dedos, as chamadas radiodermites, que são as queimaduras provocadas pelo contato direto com um material radioativo. E isso levou ela a as suas pesquisas e pensar a respeito do tratamento. Olha só, lá atrás, 1800 e uns quebradinhos aí atrás, já pensando a respeito do próprio tratamento do câncer. Por quê? E esse tipo de elemento, ele é capaz de pegar a estrutura do meu corpo e modificá-lo para pior? Será que eu posso pegar aquilo que já foi modificado para pior e transformar em algo melhor ou transformá-lo naquilo que ele era no começo? Então começam as primeiras ideias de pesquisa a respeito de tratamento de câncer, tá? Bom, as pesquisas não param por aí, tá? A, a Irene era filha, uma das filhas da Marie e do Pierre. Ela e seu marido, Frederic Joliot, eles continuam as pesquisas, ok, da Marie e investem em tentar encontrar um pouco a respeito de será que existem outros tipos de materiais radioativos que não são naturais? Então, podemos dizer que os dois são os pais, Irene e Joliot, são os pais da radioatividade artificial. E, em decorrência disso, ambos também receberam o prêmio Nobel. Olha que família bonitinha, né? Imagina um jantar de um almoço de domingo. Nobel aqui, o outro segura de lá, família famosa. Mas uma família extremamente inteligente e dedicada, né? É trágica a morte do Pierre. Infelizmente, ele morreu
não em decorrência das pesquisas, como foi o caso da Marie, ele morreu atropelado por uma carroça, praticamente. E a Marie, ao contrário do que muitos dizem, né, ela não morreu de câncer, ela morreu com uma espécie de infecção mesmo no sangue, mas também em decorrência do contato direto com o material radioativo. Como eles eram os primeiros, então não se sabia exatamente que tipo de cuidado que ia ter. Usava-se o jaleco, usava-se a máscara de proteção, principalmente devido à questão dos gases, né, que eram liberados ali daquela solução ácida, mas mesmo assim todo o trato respiratório também acabou ficando comprometido em decorrência de anos de contato direto com aquilo ali. Tá? Nós temos um filme novo por aí, que é o Radioactive, que conta um pouco a respeito da vida dela e das suas pesquisas, né? É o mais atual, mas se você digitar o próprio nome da Marie, colocar Madame Curie no YouTube, você encontra um filme bem antigo, tá? Dos anos 40 ali, mais ou menos, que foi baseado num livro que a filha mais nova do casal escreveu, dentro de todas as observações que eles tiveram, todas as pesquisas que eles fizeram, é o mais próximo do real, daquilo que eles realmente vivenciaram ao longo de todo o processo de pesquisa, abordando desde o contato com o Becquerel até o desenvolvimento a descoberta da radiação artificial que Joliot, tá? Eu recomendo mais esse mais antigo do que esse novo. Esse novo ele preza muito pela vida pessoal dos cientistas e não pelas suas pesquisas em si. Mas se você não encontrar o mais antigo, por esse novo já dá para você ter uma base de como que era o sistema de laboratório deles, o quão diferente é isso comparado aos dias de hoje, ok? Bom, a Marie, inclusive, ela veio aqui ao Brasil umas 2 vezes, ali em Minas Gerais, tá? Porque foi criado o Instituto do Rádio ali, ela veio fazer pesquisa, ela veio buscar urânio, né, petblenda, aqui no Brasil, para estar levando para dar continuidade às suas pesquisas. E, como eu disse, Rutherford se utilizou dessas pesquisas, do conhecimento deles, desenvolver o seu material. E ele foi uma das pessoas que contribuiu para entender que, assim como lá atrás, em se tratando de átomo, ele não é aquela coisa contínua sempre, tem várias outras partezinhas, a radiação também era dessa forma. Não é simplesmente radioatividade, algo que está sendo emitido ali e pronto. Existem vários tipos de emissões. Tá? Nós podemos categorizar essas emissões em 2 grandes grupos inicialmente, as ionizantes e as não ionizantes. Como que nós diferenciamos elas? Basicamente pelo efeito que elas podem causar em organismos vivos. Tá? Então, as ionizantes são aquelas que têm a capacidade de estar alterando o nosso DNA. As não ionizantes, elas não alteram o nosso DNA. Mas veja bem, o fato dela não alterar o seu DNA não quer dizer necessariamente que ela seja totalmente benéfica. Cuidado com isso daí. Tem muitas lendas urbanas aí em relação a vários tipos de equipamentos, os próprios celulares. Ah, cuidado, não deixa no bolso, não deixa não sei aonde, porque dá câncer e tal. Calma, gente. Para você entender se vai provocar, se aquele tipo de radiação pode ou não provocar alguma alteração no seu DNA, você tem que saber qual é a radiação que está sendo emitida e procurar a categoria dela, se é ionizante ou não ionizante. No caso dos celulares, não são ionizantes. Causar câncer? Não vai. Pode causar qualquer outro problema de saúde, de repente ficar usando o fone muito alto, um problema auditivo, alguma coisa assim. Mas em decorrência de alterar o seu DNA, não. Pelo menos as pesquisas que tem até os dias de hoje comprovam que não, tá? Bom, dentro dessas emissões, nós temos os raios-x, né? Nós temos a radiação UV, ultravioleta, infravermelho, as microondas, ok? E nós temos as mais conhecidas, as mais famosinhas aí, em se tratando de estudar a radiação, que são a alfa, a beta e a gama, tá? Essas aí
houveram a contribuição do Rutherford, né, principalmente na descoberta da alfa e da beta. E como que eu posso diferenciá-las para vocês? Veja que eu estou dizendo que não são raios, eu estou dizendo que são emissões, porque elas se subdividem mais uma vez. Alfa e beta são partículas. Pegar. Gama, ela é onda eletromagnética e é a mais difícil de ser controlada e de ser contida, ok? Muda-se comprimento de onda, automaticamente muda-se o poder de penetração desse tipo de emissão em nossos organismos. Então, a alfa é aquela que possui o maior comprimento de onda. Se o meu comprimento de onda é longo, tem uma crista muito alta, consequentemente, quer dizer que a minha partícula, ela é lenta, ela é demorada, ok? E o poder de penetração dela é baixo. A beta também é partícula, ok? Porém, ela já tem um comprimento de onda um pouco mais reduzido. Isso faz com que ela tenha uma certa agilidade um pouco maior. A gama, ela é onda eletromagnética, ela é livre. Se movimenta, é aquela coisinha de rapidão e tem um poder de penetração altíssimo. Como que eu posso diferenciá-los, compará-los para vocês? A alfa, se eu pegar uma folha de papel, ela não é capaz de passar por essa folha de papel. De tão pesada, tão densa, tão lenta que ela é. Ela não passa. A beta, ela passa essa folha de papel, mas ela não é capaz de passar a minha mão. E aí é onde vem um dos grandes problemas dela. Se ela não é capaz de ultrapassar a minha mão, e a minha estrutura aqui, ó, é porosa, é celular, isso quer dizer então que ela pode ser absorvida, ok? Eu posso pegar uma folha de alumínio, por exemplo. A folha de alumínio, ela vai funcionar como uma barreira. Mas aqui, na minha estrutura, ela pode ser absorvida. E esse é um dos grandes problemas dela. Já a gama, mais um cuidado para vocês. A gente costuma aprender que eu posso criar barreiras de concreto e chumbo alternados, com uma espessura em torno de 15, 20 centímetros aí mais ou menos, que eu consigo conter a gama lá dentro e ela não vai passar por essa barreira. Eu vou me ater ao conter, ok? Eu consigo contê-la ali dentro por um determinado período de tempo, equivalente à meia vida do elemento que ela compõe. Mas dizer que eu vou mantê-la ali eternamente, não, tá, gente? Então, cuidado. Chumbo e concreto não são capazes de barrar completamente uma radiação do tipo gama. Ela só fica mantida ali dentro durante o seu período de meia-vida. Então, eu crio aqui, aí eu ponho mais uma. Vamos supor que eu crio uma barreira mais ou menos dessa espessura aqui, ó. O que que vai acontecer com a gama? Ela é agitadinha. Quando ela entrar nessa parte da barreira, ela não vai bater e voltar, ficar batendo nas laterais. Quando ela vai tentar ultrapassar aquilo ali. Ela não bate, ela não é partícula, ela é onda eletromagnética. Ela vai tentar ultrapassar aquela barreira. E quando ela chegar agitada aqui e entrar nessa barreira, ela vai começar a se comportar quase como uma alfa, vamos dizer assim, lentamente, mas uma hora ela vai conseguir atravessar por outro lado. Então, normalmente, a gente calcula como vai ficar essa barreira de acordo com quanto tempo eu tenho disponível para manter essa partícula, para manter, perdão, essa onda, esse elemento que está constituído por isso aqui, preso aqui dentro. Para isso, eu preciso conhecer a meia-vida de qual elemento que está sendo envolvido aí. Tá? E aí é onde nós entramos. Eu separei para vocês aqui pontos positivos e pontos negativos em relação à radiação. Tá? Pontos negativos. A probabilidade de acontecer algum acidente. E como o próprio nome diz, é um acidente. Eu não tenho como prever se ele vai acontecer ou não. Eu tenho como criar estratégias
para tentar evitar que algum acidente aconteça. Agora, né, vamos dizer que é o gato de Schrödinger. Eu não sei se ele está vivo ou se ele está morto, ele está vivo e está morto ao mesmo tempo. Qual a probabilidade do acidente acontecer? 50%, né? De sim, 50% de não. Coloquei 4 exemplos aqui para vocês que são os mais conhecidos. Talvez o primeiro nem seja tão conhecido seu ainda. No ano de 1979, a usina de Three Mile Island, na Pensilvânia, é o primeiro acidente registrado, assim, de grande importância. Por que de grande importância? Não houve explosão, houve uma quase explosão, um acúmulo de gás hidrogênio ali dentro do reator e tal, mas não chegou a explodir a usina e tal, como Chernobyl, que todo mundo já conhece melhor. Então, o que ele tem de importância? Porque ali foi mostrado, a partir do acidente, criaram-se novas normas e técnicas de segurança mundiais, normas a serem cumpridas por todos, tá? Vou deixar 2 dicas que fazem menção a Three Mile Island para você. Primeira dica, Simpsons, ok? A usina de Springfield é uma alusão à usina de Three Mile Island. Se você pega a imagem de uma com o desenho da outra, elas são inclusive sobreponíveis, tá? A usina de Springfield é uma alusão, é uma menção à usina de Three Mile Island. E, inclusive, os primeiros, né, eles foram construídos em cima dos erros que foram cometidos, que levaram a esse acúmulo dos gases e tal ali dentro da usina de Three Mile Island. Então, fica aí a curiosidade para vocês, e se você consegue achar, e tem disponível no YouTube também, os primeiros episódios dos Simpsons, você vai perceber essa menção aí com mais força. Os atuais, eles mostram mais em relação à insistência ainda, né, dos erros, de comportamento do funcionário lá dentro, que é bem clássico através da postura do Homer dentro da usina. Tudo que ele faz de errado é que pode levar a acontecer um acidente ali, tá legal? A segunda dica é um filme que se chama Síndrome da China, que foi lançado, inclusive, no mesmo ano do acidente, e ele foi extremamente premiado na época. Por quê? O filme foi lançado coisa de poucos meses antes do acidente acontecer, e quando você estuda sobre o acidente e vê o filme, parece que aqui estava acontecendo toda uma previsão. Tudo aquilo que eles mostram no filme que daria errado se fizesse dessa ou dessa forma foi o que aconteceu e deu errado dentro da usina de Three Mile Island. Então fica a dica aí para vocês, tá? Chernobyl. Chernobyl, nós temos a série fantástica aí, né, Chernobyl, da HBO, que ela retrata nitidamente, claramente o passo até nitidamente demais, chega em alguns momentos de dar uma agonia, de dar uma angústia, embrulhar o estômago às vezes, porque ele mostra realmente o mais próximo do que aconteceu, inclusive os problemas relacionados a questões políticas e econômicas ali da União Soviética, em relação ao tipo de reator que eles tinham, né, que era o RBMK, e que eles era um reator que era diferente de todo mundo, do restante dos outros locais que têm usinas nucleares, e eles não queriam deixar que as pessoas entendessem do reator para não haver cópia do reator deles. Então, o que acontece? Foi observado uma falha nesse reator. Eles, por questões políticas, eles não quiseram divulgar essas falhas e tentaram ficar abafando e tentando consertar a coisa por ali. E quando começa a dar errado, né, gente, lei de Murphy impera, porque um reator que tem uma falha, um sistema de distribuição de água que tem uma falha, uma pessoa que sabe que está falhando e que faz vistas grossas aquilo ali, porque tem que continuar funcionando, não pode parar, e aí a coisa vira só uma bola de neve até que chegou ao momento da explosão mesmo do reator. Os 4 acidentes que estão aqui para vocês são situações completamente diferentes, mas eu posso dividi-los em 2 categorias, que são os acidentes radioativos e os radiológicos, tá? Veja bem, gente, acidente radioativo, ele acontece única e exclusivamente dentro de uma usina nuclear, ok?
Então, se você já viu em algum vídeo, se você já leu em algum livro, já vi muito em livros de história, às vezes ele quer falar de história de Goiás, aí ele vem citar um pouquinho e ele fala o acidente radioativo de Goiânia. O acidente de Goiânia não foi acidente radioativo. Nós sequer temos usinas aqui em Goiás, né? Nuclear. O acidente foi radiológico. Houve apenas espalhamento, se é que essa palavra existe, mas o espalhamento de partículas, ok? De um material que era radioativo. Mas o acidente, por não ser dentro de uma usina, é chamado de acidente radiológico, ok? Da mesma forma, o lixo que é gerado. Eu tenho lixo radioativo e tenho lixo radiológico. E o lixo radiológico e o radioativo, eles não são gerados única e exclusivamente de acidentes, não. Eles são a parte mais complicada relacionado à radiação, apesar de ser um sistema de energia limpa que entra das aplicações da geração de energia nas usinas nucleares, mas nós temos o problema de o que fazer com esse lixo, né? Eu tenho tanto o lixo radioativo que vem da usina, quanto o lixo radiológico que vem da segunda parte de aplicação, que é a questão da medicina, né? Os laboratórios, tratamento de radioterapia. O que fazer com esse lixo? Ele é um lixo que é descartado de maneira separada, tá? Na dúvida, se você não sabe se você tem que referir se é radioativo ou radiológico, use o termo nuclear, ok? Nuclear vale para os dois. Ah, o acidente nuclear lá de Chernobyl ou o acidente nuclear de Goiânia, beleza. O lixo nuclear que fica na Quinem, lá em Abadia, em Goiânia, ou o lixo radiológico, ok? Então, não sabe, não se lembra se vai ser radioativo ou radiológico, use o termo nuclear. Principalmente, eu falo assim, caso o tema venha para você numa redação. Agora, se isso vem numa questão descritiva, né, aí você tem que saber a diferença entre eles, porque às vezes ele pode usar justamente para tentar te confundir. Tá legal? Então, tá. Um ano depois de Chernobyl, nós tivemos o acidente em Goiânia, né? Não vou entrar em muitos detalhes, porque senão eu ficaria aqui por 2 dias para falar só em relação ao acidente, principalmente a quantidade de lendas urbanas que nós temos em cima dele, tá? Mas o que foi o principal foco aqui? Elemento césio, na sua forma radioativa, que é o 137, não o da tabela, que é o 133, 134, na sua forma radioativa, né? Que fazia parte de um material de radioterapia. E aí começam as lendas, né? Tem gente que fala que é de raio-x, que é de... Não, é de radioterapia, tá? Foi deixado, né, em um hospital que havia sido desativado e tal, e catadores vieram e levaram esse material para casa. E aí, muito cuidado, gente. Ah, os catadores vieram e levaram num carrinho de mão. Pelo amor de Deus, quem conhece o equipamento sabe aí que ele tem mais de tonelada, né? Quer saber qual o carrinho de mão que aguenta 1 tonelada ou o braço do indivíduo que vai carregar isso daí, né? Não, além dos dois, tiveram mais pessoas envolvidas para colocar isso num caminhãozinho, tipo um pau de arara que a gente falava, e levar isso até o ferro velho. Depois de chegar ao ferro velho, de desmontar e cada um pegar a sua parte, um deles ali sim colocou no carrinho e levou para o outro ferro velho a sua parte, menor, mais leve. Tá? Mas dizer que pegou lá o equipamento, colocou no carrinho de mão e levou para casa é ilusão, gente. Não, é impossível, não tem como, tá? Bom, e aí veio o grande problema, né? Quando eles abriram o núcleo, que perceberam aquele salzinho lá dentro, e ele vem na forma de sal, gente, tá? Não chegou nem a ser 20 gramas, 19,25, 26 gramas ali, um punhadinho na mão, que não é purpurina, que não é pisca-pisca, que não é assim. Se eu pegar uma mão com cloreto de césio, que é o que tinha, e colocar o cloreto de sódio, sal de cozinha aqui, e falar para você qual dos dois é, você não vai conseguir reconhecer de tão parecidos que eles são, principalmente na forma do sal, tá? Eu só vou saber quando eu apagar as luzes, porque aí ele tem essa capacidade de fluorescência, de fosforescência, que era o que o Becquerel estudava lá no começo, tá? E o sal de cozinha não. Pelo menos o meu não. Não fica brilhando quando apaga a luz, não. Então tá aqui.
ele emite esse brilho. E foi isso que chamou a atenção. O problema não foi a máquina em si, o problema não foi o sal em si, o problema foi perceber que aquilo brilhava. E aí cada um queria, né, curiosidade, cada um queria levar um pouquinho para si. E é onde eu costumo dizer da importância de se conhecer os símbolos. Se conhecesse esse símbolo aqui, ó, de radiação, né, que vem na caixinha, na parte interna do equipamento, eles não tinham quebrado. Eu costumo dizer que o acidente aconteceu por ignorância, ignorância da falta de, no sentido de falta de conhecimento mesmo, das coisas mais simples. E eu tento trazer, inclusive, para crianças, né? Desde sempre, conheçam o símbolo, entendam o símbolo e que aquilo que tem e carrega esse símbolo é algo que é perigoso e não pode ter o seu contato direto naquilo ali. Legal? Bom, e aí o desenrolar, vocês já sabem, 4 vítimas diretas, né? Inclusive a Lady das Neves, a menininha lá de 6 aninhos, que acabou ingerindo, tá? Gente, uma criança de 6 anos não é boba, tá? Ela não foi lá e comeu, não foi isso, tá? Ela estava brincando, o pai chegou com aquele pozinho, colocou no meio da brincadeira dela, brincar de casinha e tal, apagou a luz, ó, a sua cidade agora está iluminada e tal, e ela simplesmente continuou brincando. O erro foi aonde? Não fazer aquilo que todas as mães ficam sempre enchendo o saco de cada um de vocês. Lava as mãos antes de comer, lava a mão quando chega em casa. E a gente hoje sabe da importância que é lavar as mãos quando chega em casa, lavar as mãos hoje toda hora, não é? Pois é. Ela simplesmente esqueceu. E aí foi jantar, pegou um ovo cozido, então não foi pão com ovo, não foi maçã, nada disso. Pegou um ovo cozido e comeu. E a sujeirinha, aquela quantidade de partículas que tinha na mão dela, pequeniníssima, né, foi ingerida, foi junto com o ovo. Ela foi um dos casos mais graves, por quê? Nós temos algumas diferenças entre você ser exposto a um material radioativo e você tocar, pegar esse material, tá? Então, nós temos aquele que é contaminado e aquele que é irradiado. Então, eu tenho aqui essa garrafa de água. Se ela tiver o material radioativo, ela está aqui na mesa, próximo a mim, eu estou sendo irradiada pelas ondas eletromagnéticas daquele material radioativo que a compõe. Mas a partir do momento que eu pego, eu toco nela, além de ser irradiada, eu também estou sendo contaminada, porque eu estou recebendo também partículas, correto? No caso da Lady, ela foi irradiada, foi contaminada e ao ingerir, ela também se tornou objeto radioativo. Dos casos mais graves aí, tá? Bom, já o acidente em Fukushima, na usina, ele não foi causado por falhas da usina, por problemas de funcionamento, por problema de funcionário, por nenhum disso. Foi algo, né, que eles não tinham como prever, que foi aquela tsunami que veio, que saiu devastando tudo. Ah, mas não tem como prever tsunami? Lá no Japão acontece tudo, né? Tsunami, terremoto, maremoto, Godzilla. Tá tudo atrapalhando, tudo. Não tinha como prever? Em partes, né, gente? Tanto é que eles já tinham as barricadas, os muros lá altos. No entanto, a onda que veio foi muito superior à altura de todas as anteriores. Então, eles, supondo aqui que a maior onda que tenha vindo tenha sido de 4 metros, constrói-se um muro de 6, por exemplo. Aí, de repente, vem uma onda de 12 ou de 14. Então, não tem como eu prever qual o tamanho da onda que vai vir, né? Tem-se a barricada para proteção, mas até o limite da última onda que havia vindo. Então, todos os problemas que foram causados lá não foi em decorrência de mau funcionamento da usina nem nada. E, mesmo assim, né, é considerado um acidente radioativo por ser dentro de uma usina nuclear, tá? Detalhe, para ser radioativo, basta acontecer dentro da usina. Não é obrigatório que haja explosão, como é o caso de 3 Mile Island também. Mesmo assim, é um acidente radioativo, tá? Eu creio que dá tempo, eu vou só finalizar os benefícios aqui,
para colocar para vocês. 5? Ah, socorro! Então não vai dar para mostrar o vídeo, não. Mas eu deixo a dica aí. Então, tá com essa parte das aplicações de benefícios, tá? Porque quando a gente fala de acidente, como eu disse, não são coisas que tem como eu prever, né? Eu crio algo de contenção, algo para evitar que aconteça, mas você está pensando num formato de acidente que pode acontecer. É imprevisível, pode vir outras coisas que não tenham nada a ver com o assunto. Porém, as aplicações e os benefícios voltados para o uso da radiação são muito maiores do que os problemas causados por ela, tá? Então, o primeiro ponto que a gente já falou, que é a questão da geração de energia, tá? Então, para toda a energia do mundial, né, nós temos aí cerca de 17% dela sendo gerada por usinas nucleares. O Brasil tem usina? Tem. A usina de Angra dos Reis, porém a gente não usa ainda tanto a quantidade de energia que é gerada ali dentro. Ela não é fornecida para o país, né? Ela é usada mais para testes ali em Angra mesmo, no Rio, em algumas cidadezinhas vizinhas ali, mas para teste mesmo, tá? Na área da medicina, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Então, os próprios raios-x, como a radioterapia, como os radiotraçadores, por exemplo, que vão ser injetados para poder mostrar o bom ou mau funcionamento de algum órgão no organismo, tá? Na agricultura e na alimentação, vamos colocar de uma forma em paralelo aqui. Nós temos, pode ser um alimento que pode ser irradiado. Então, ao invés de eu usar lá na minha lavoura um agrotóxico, né, eu vou irradiar as minhas mudinhas. E aí elas crescem como se fosse com uma barreira de proteção ali, livre de contato com qualquer tipo de micro-organismos. O mesmo pode acontecer com o próprio alimento quando chega para a gente. Então, se eu pego uma batatinha, por exemplo, que na sua casa em época de calor vai durar o quê? Uma semana, no máximo, antes dela começar a ficar pingando aquele caldinho horroroso, fedorento lá. Uma batatinha irradiada, ela pode durar na sua casa de 3 a 4 meses, ok? E não vai causar danos à nossa saúde. Por quê? Porque ela vai criar essa capa de proteção, que é uma capa externa. O que eu devo fazer para retirar essa capa externa, que são partículas? O mesmo que eu tenho que fazer sempre com as minhas mãos. Lavar com água e sabão e ela vai sendo retirada ali, ok? E por fim, né, aplicação na parte de datação de fósseis, o uso do carbono 14 para determinar aí a idade de tanto fósseis animais quanto vegetais, desde que tenha vivo. Eu não posso determinar a idade de uma moeda, por exemplo, que é um metal. Tá? Ela não é baseada em carbono, então tem que ser, para fazer a datação de fóssil, a mais utilizada é baseada em carbono 14, então tem que ser um organismo baseado em carbono. Tá? Ele entra na nossa estrutura de acordo com tipo, para as plantas através da fotossíntese, vai vir através do CO2, e para nós através dessa alimentação aí. Tá? E aí, com essa quantidade, eu consigo determinar a idade, aproximadamente, né, gente, desse fóssil aí, desse animal, quando ele estava vivo. Agora, tem um detalhe também. Futuramente, isso já não vai ser tão mais fácil, tão possível. Tanto que estão procurando uma nova forma de fazer essa datação livre do carbono. Por quê? Aí entra numa questão que a gente vai trabalhar numa aula seguinte, que é o fato dos problemas ambientais. Né? Se eu tenho uma grande quantidade de carbono, de CO2 sendo liberado, permanece na atmosfera, permanece em contato conosco, isso com certeza vai influenciar nas datações futuras, né? Pode provocar alguma falha aí. Bom, eu trouxe umas questões, não vai dar tempo de eu passar para vocês, mas eu vou estar deixando as listas para que vocês possam estar
resolvendo, deixo disponível depois meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, mandar alguma pergunta, fico à disposição de vocês, tá legal? É isso então, gente. Muito obrigada. Até mais.